pessoal, tudo bem? Vamos conversar sobre um assunto muito importante? Como será a volta às aulas? Sim, muito se tem discutido sobre esse assunto e eu queria trazer um pouco da minha opinião para vocês aqui nesse Papo de Pro. Na verdade, a gente vive um futuro incerto, cheio de inconsistências, cheio de aventuras, cheio de surpresas. Então a gente se programa para uma coisa e acontece outra, a gente está vivendo, na verdade, um dia após o outro, sem criar tantas expectativas. Pelo menos é o que a gente deveria fazer. E aí me perguntaram, mas o que você acha que vai ser a volta às aulas? E aí eu quero trazer um pouco da minha opinião sincera sobre isso. Primeiro, eu quero trazer um pouco da projeção de volta às aulas, não no sentido dos protocolos, no sentido do que eu acho que vai acontecer na realidade, no sentido do que eu acredito que deveria acontecer no nosso retorno. Depois eu falo sobre a realidade nua e crua. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar de um retorno às aulas é calma. Calma. Muitas famílias afobadas, precisando desse retorno, muitas escolas precisando desse retorno por conta do financeiro, enfim. Então a gente precisa muito de calma nesse momento, porque todos nós estamos vivendo um turbilhão de coisas. Então, para se retornar a uma rotina, a gente precisa ter calma. Nós tivemos um ano praticamente quebrado. Eu acredito muito em ciclos. Eu acredito muito no início e no fechamento de ciclos. E que quando a gente interrompe ciclos, a gente leva algumas perdas, né, com isso. E o que a gente tem que fazer com essas perdas? A gente tem que aprender, a gente tem que crescer com elas. O nosso ano letivo de 2020, ele será feito de forma remota. Mesmo que a gente volte para o presencial, ele vai ser feito de uma maneira que daqui a pouco eu vou trazer um pouco para vocês, mas 90%, digamos assim, do nosso ano vai ser remoto, né? Então, o nosso ciclo de trabalho, de aula de 2020 foi um ano remoto, foi um ano de distanciamento do espaço escolar. Ponto final. Eu acredito que a gente tem que fechar esse ciclo. Na minha opinião, nós teríamos que fechar esse ciclo nesse ano, ainda com aulas remotas, porque voltar não vai ser significativo para nenhum lado. Eu vou explicar o porquê. Pra gente retornar, a gente precisa conversar muito, mas é uma conversa séria, não é uma conversa de blá blá blá, de cada um ficar jogando a sua opinião, assim. Não, nós precisamos trazer os protocolos que são exigidos, que são ali, ó, que a gente vai ter que cumprir com a nossa realidade. Então a gente vai ter que ajustar isso. As primeiras semanas de retorno, elas não vão ser semanas de conteúdo e nem podem ser, porque nós sairemos de uma realidade extremamente, parece que é um filme de ficção científica, um filme apocalíptico, pra gente tentar voltar para uma realidade que a gente está acostumado a viver. Então, não é assim, é um processo de adaptação extremamente complexo. Se normalmente já nesse momento será mais ainda. Então, a gente vai ter muita calma com conteúdo, muita calma com rotina em escola, muita calma com todos os processos que acontecem dentro da escola. A gente precisa muito enxergar as potencialidades vividas nesse momento, então resgatar com as crianças esse momento vivido de quarentena, de isolamento, os aprendizados, as dificuldades. É um trabalho bem de trabalhar essa questão interna das crianças e nossa também, porque nós, de uma forma ou de outra, teremos que dar o suporte para essas famílias que vão retornar. Nós temos protocolos de retorno, e aí eu queria colocar para vocês um pouco da minha opinião pessoal, para tentar entender em que ponto é significativo retornarmos esse ano. Eu gostaria de entender se realmente a proposta de retorno é para garantir uma aprendizagem significativa e aonde está essa aprendizagem significativa nesse contexto que a gente está vivendo, o que é uma aprendizagem significativa nesse contexto que a gente está vivendo, se o retorno está sendo previsto por conta de uma necessidade social, onde as famílias precisam retornar aos trabalhos nas empresas e precisam deixar suas crianças em algum lugar. E eu digo isso porque fica muito confuso, os papéis somem nesse contexto todo. E eu sei que a gente precisa
ter esse olhar cuidadoso, de que nesse momento sim, a gente precisa atender algumas necessidades que se sobrepõem a outras. Mas a gente tem que tomar muito cuidado de que até que ponto esse retorno vai ser saudável em todos os sentidos. Se já foram cancelados tantos eventos, se tantas coisas não vão mais acontecer, por que a escola precisa voltar? Eu gostaria muito de entender se é realmente pela aprendizagem ou se é por uma necessidade de depositar as crianças lá para as famílias voltarem a trabalhar. E eu digo isso também, eu não me tiro dessa culpa, dessa necessidade. Porque se eu voltar a trabalhar na escola todos os dias, eu vou precisar deixar meus filhos em algum lugar, certo? Nesse momento, a gente não vai poder contar com os avós. A partir do momento que a gente voltar para o nosso trabalho, a gente não vai poder ficar contando com eles, porque a gente vai ter mais contato, a gente vai estar andando na rua, então a gente não vai poder contar com eles. Então deixa as crianças lá. E aí eu entendo essa dificuldade, né? Então a gente precisa da escola. Porém, foram colocados alguns protocolos de retorno, desde questões de disposição, de materiais, né, de EPI, enfim, até condutas a serem tomadas nesse momento, que são distanciamento, então crianças vão ter que ficar separadas, que são o uso de máscaras, para algumas, para outras não, a não utilização de brinquedos de plástico, a não utilização de brinquedos de parque, que são de convívio coletivo, né? Atividades no coletivo não vão poder acontecer. Além disso, o número de crianças por sala vai ser reduzido. Então, mais ou menos, se a gente for pensar por cima, se a gente for seguir essa norma, cada criança terá aula uma vez na semana, digamos assim. Então, a criança ela vai uma vez na semana para a escola e os outros dias ela fica em casa e continua recebendo esse ensino remoto. E aí eu te pergunto, como que isso vai ser garantido? Certo? Eu tô falando agora aqui voltado para a minha realidade, que é o que eu conheço. Eu imagino professores de ensino fundamental que têm milhares de turmas, que, enfim, existem tantos problemas, né? E eu vou focar um pouco na minha realidade, que é o que eu posso dizer, né? Então, as crianças terão aula uma vez na semana e vão ter que continuar com o ensino remoto. Como garantir? Como que eu vou cumprir a minha carga horária dentro da escola, com aquela turminha reduzida, mas eu vou garantir o ensino remoto para quem está em casa? Pensem aí, escolas particulares, escolas públicas, como que vai ser organizada essa logística. Os profissionais que não vão retornar, que são muitos fazem parte de grupo de risco. Como que isso vai ser organizado dentro da unidade escolar? Realmente, será que vai ter a contratação rápida? Será que vai ter a contratação suficiente? Na minha escola, vamos supor, metade dos profissionais não voltam. Eu vou ter toda essa substituição garantida até o final do ano? Então, são alguns pontos que a gente precisa pensar. Aí, eu coloco para vocês. Então, por exemplo, aquela criança ela vai ter aula uma vez na semana. De que forma isso ajuda as famílias que precisam voltar a trabalhar? Porque para mim isso causa mais confusão ainda. Porque um dia da semana eu mando meu filho para a escola e eu trabalho. E os outros dias? Então você fica numa inconstância, né? É muito complicado isso. Para mim isso não ajuda. Na minha situação enquanto mãe, se meus filhos forem uma vez só para a escola, para mim não ajuda. Eu vou ter que trabalhar todo dia. Então, para mim não funciona isso. E aí, assim, as crianças terão que ficar distantes. O que isso promove aprendizado? Elas não vão poder usar brinquedos, elas não vão poder brincar no parque, mas a gente vai ter que ficar do lado de fora. Enfim, são situações que vão acontecer e que não precisariam acontecer. As crianças passaram muitos meses em casa, em contato direto com as suas famílias, né? Não foi aquela coisa de tipo, mas meu pai, eu tô de férias, mas meus pais continuam trabalhando. Não, é um contato direto e reto com as famílias. E aí elas vão retornar para a escola num processo de adaptação extremamente complexo, principalmente as crianças pequenas, e onde a gente não vai poder dar o suporte afetivo para elas. A gente não pode pegar no colo, a gente não pode limpar um choro, a gente não pode abraçar, né? E as famílias não podem entrar na escola para ficar com seus filhos. As famílias terão que deixar as crianças no portão e tchau. E como é que funciona isso? Né? Como trabalhar esse psicológico dessa criança sem contato?
de que forma isso não traumatiza uma criança, uma família e uma professora, né? Então, realmente, de que forma esse retorno é necessário. Se nós já estamos praticamente até o final do ano, se a gente retornar em setembro, será outubro, novembro e parte de dezembro. E dezembro serão 3 meses de aula. Em 3 meses a gente não vai trazer conteúdo, a gente não vai colocar, despejar tudo que não deu para fazer, né, na quarentena. Não existe isso. Isso daí vai ser até pior. Você vai tentar suprir uma coisa num espaço de tempo que não faz sentido. Isso, eu acredito que talvez seja pior. Fora o risco, mesmo em grupos pequenos, a gente vai ter na escola bastante gente. E isso já é um risco de contágio enorme. Não, as crianças que são portadores assintomáticos do vírus, então a gente vai ter um contágio muito maior. Tem um professor de matemática que ele já fez um vídeo, já foi publicado um vídeo dele, falando da expectativa de morte de crianças se a gente reabrir a escola. E mortes que poderiam não acontecer, entendeu? Então, eu acredito que nesse momento a prioridade é a vida das crianças, das famílias e de nós, servidores. Se a gente, se a nossa função é servir, a gente precisa servir da melhor forma, né? Então, a gente tem que prezar pela nossa saúde. E eu me pergunto diariamente de que forma esse retorno vai ser significativo de verdade. Sabe? Sem falar de pauta política, sem falar de governo, de que forma isso vai ser significativo para as crianças, para a gente, entendeu? Eu acredito que nem pedagogicamente e nem no cunho assistencialista, nem se a gente falar só de assistencialismo, que é deixar a criança lá enquanto a família trabalha, nem assim a gente consegue ajudar as famílias, porque não vai ser assim, todo mundo fica na escola e a família trabalha. Né? É uma situação muito complexa. Então, a minha opinião pessoal é que a gente não deveria retornar até o final desse ano. É fechar esse ciclo, finalizar esse ciclo e iniciar um novo ciclo, porque 2021 vai ser muito difícil também. A gente nem sabe se a gente vai viver 2021 sem esse vírus, né? Provavelmente não, mas se Deus quiser, controlado. Mas a gente tem que prezar esse ano pela nossa saúde. Se a gente tivesse feito um lockdown realmente cumprido, se a gente tivesse feito ali no começo 2 meses de ninguém na rua, eu tenho certeza que a situação seria outra, mesmo assim preocupante. Mas, enfim, a gente está fazendo tudo errado. Então eu acredito que nós seremos os próximos alvos, né? Nós da educação, crianças, famílias, a gente vai ser os próximos alvos, porque eu tô sentindo que, independente, parece que tem, assim, uma barreira na visão do tipo, não, tudo bem, tá uma porcaria, mas vamos reabrir porque precisa reabrir, entendeu? Precisa porque precisa, e ponto final. Não existe uma justificativa plausível pro retorno às aulas, entendeu? Então, assim, existem outras formas de você planejar. Quem sabe voltar só pro 3º ano do ensino médio, o 9º ano, né, num regime diferenciado, porque realmente tem etapas aí muito prejudicadas, mas não colocar todo mundo em risco, entendeu? E, enfim, normalmente a gente já pega tanta coisa de criança, a criança já pega tanta coisa em escola, e arriscar isso de novo, eu não gostaria de arriscar os meus filhos. Eu gostaria muito de ter a oportunidade de não mandá-los para a escola, porque se eu tivesse, com certeza eu não mandaria. Pelo menos esse ano eu não mandaria. Então, enfim, a gente tem que pensar muito sobre isso. E se retornarmos, a gente tem que pensar em práticas que envolvam contato mais com a natureza, com brinquedos de madeira, com terra, coisas laváveis, né? Coisas que você não vai compartilhar com o outro. Enfim, é até difícil de propor ideias práticas para o retorno, porque é tudo tão complicado, tão complexo que pra mim tipo assim, é falar uma coisa que eu não concordo, entendeu? É propor uma coisa que eu acho totalmente errado. Então eu não consigo nem listar atividades, a gente pode até pensar em atividades, mas eu não consigo listar essas atividades de tão absurdo que eu acho. Então fica aquela coisa, sabe? Eu vou estar aqui falando de uma coisa que eu não concordo em nada, então muito complicado. Mas enfim, gente, eu quero saber de vocês, o que vocês acham da volta às aulas? Se realmente é necessário, se vocês encontram algum sentido e significado nesse retorno, se vocês conseguem me explicar
E isso porque eu ainda não consigo entender. E o que vocês fariam, o que vocês pretendem fazer enquanto família e enquanto escola, se vocês já estão planejando alguma coisa. Tá bom? Então é isso, gente. Um beijo e até os próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, porque assim você não perde mais nenhum vídeo, tá bom? Tchau!